Olá pessoal, dando continuidade ao conteúdo programático da nossa disciplina de processos patológicos gerais, nesta nossa aula de número 2, vamos conversar um pouco a respeito das respostas celulares dadas aos estresses e aos estímulos nocivos que são ofertados aos organismos celulares, aos tecidos, aos órgãos, ao organismo como um todo. E nessa perspectiva, nós vamos nos utilizar muito dos conceitos que aprendemos na aula anterior, na aula de introdução à patologia, onde vimos desde o processo de inflamação e como ele ocorre, até mesmo aos fenômenos que são indispensáveis de nossa compreensão acerca da patologia, como é o caso da etiologia, da patogenia e dos fenômenos que ocorrem, das alterações que ocorrem a nível molecular, morfológico, fisiológico, gerando sintomas, muitas vezes relacionados à patologia em específico. Bom, nessa perspectiva, a nossa aula de hoje vai se voltar apenas à adaptação da célula a essas situações de estresse e de estímulos nocivos. Mais para frente, nós vamos nos preocupar em desvendar um pouco mais sobre a própria lesão e os processos que induzem a morte celular. Contudo, na obrigatoriedade de trabalharmos inicialmente a adaptação, precisamos compreender primeiro que, embora uma dada patologia ela tenha seus sintomas, tenha suas causas, seus efeitos a nível celular, a nível tecidual, mas, a princípio, a célula tinha que estar em um estado de, entre aspas, normalidade, para que eu pudesse identificar uma irregularidade em seus padrões funcionais. A partir disso, eu começo a indagar vocês do que seria a homeostase. Bom, como eu disse a vocês, a princípio, as células do nosso organismo têm de estar com suas demandas fisiológicas sendo atendidas se, porventura, estiverem em um estado de normalidade. Então, toda vez que a célula não estiver sendo acometida por um processo patológico, ela deve estar com suas demandas fisiológicas sendo atendidas. Esse estado de normalidade celular é conhecido como homeostasia. Logo, um indivíduo em homeostase é um indivíduo que está em relativa estabilidade e ele consegue realizar todas as suas funções metabólicas de forma adequada, atendendo às suas demandas primeiras. Mas o que perturba a homeostasia é o interesse de nosso estudo, tendo em vista que vamos falar da adaptação de uma célula frente a um processo de estresse ou até mesmo de lesão celular. E, para tal, é necessário que entendamos que existem situações de estresse e situações de estímulos nocivos. O que é uma situação de estresse? Primeiramente, vamos voltar ao princípio da biologia e entender que todo organismo, para ser considerado vivo, ele tem que ser capaz de se adaptar e evoluir. Ou seja, se adaptar a uma dada condição que lhe é fornecida por um curto período ou até mesmo prolongado, mas que a célula ou organismo celular ou organismo multicelular seja capaz de superar aquela adversidade que lhe foi proporcionada e manter-se em busca da homeostasia. Já o caso da evolução é ser capaz de enfrentar a adversidade, o estresse,
a níveis, até mesmo geracionais, ou seja, de gerações à frente. Então, conseguir evoluir para uma subespécie que seja capaz de superar completamente aquele dado estresse, ao nível de, daqui a gerações, ser aquele estresse a sua condição de homeostasia. Mas, além disso, além da capacidade de adaptação e evolução, para ser considerado um ser vivo, o indivíduo tem que ser capaz de responder a estímulos. E a resposta ao estímulo refere-se aqui à possibilidade do ser vivo de conseguir responder a situações químicas e físicas a ele impostas de uma dada forma. E a nível patológico, entenda que uma célula normal, entre aspas, ou uma célula em homeostasia, ela é submetida a diversas condições de estresse. Isso é comum. Quando você vai à praia, você gera uma irritabilidade na pele justamente porque houve um estresse. Houve o acometimento das suas células por uma demanda de radiação solar maior. Assim como a tua própria alimentação é uma medida de estresse que acaba acometendo as células e poderá, a longo prazo, chegar até mesmo a uma patologia. Mas vamos entender o estresse como uma coisa comum e a adaptação como um resultado a esse estresse. É como se a célula se visse em uma situação no qual ela precisasse modificar algumas de suas necessidades fisiológicas, suas demandas fisiológicas para atender a um problema que lhe foi imposto. O problema maior é quando ocorre uma incapacidade de se adaptar, quando o estímulo passa a ser nocivo, em vez de ser um puro estresse. Se esse estímulo for nocivo, ou seja, não for, vamos dizer assim, menor que a capacidade de adaptação, né? Uma vez que para que a célula continue funcionando numa normalidade, é necessário que a capacidade de se adaptar seja maior do que o estresse a ela submetido. Se esse estresse for maior, ele já não é mais estresse, ele é estímulo nocivo. E esse estímulo nocivo, frente à incapacidade da célula de se adequar, gera uma lesão celular. Essa pode ser reversível, talvez até transitória, né? Apenas uma transição, né? Às vezes como é o caso do calor que está fazendo no verão, que de imediato, a longo prazo, não irá existir mais porque simplesmente chegada a época do inverno, não temos tanta variação de temperatura assim, né? A temperatura é mais branda e nós conseguimos até nos aconchegar com um edredomzinho, mas ela é transitória. Se ela for leve ou transitória, então é uma lesão reversível. Mas se ela for intensa, se ela for progressiva, ou seja, ela der continuidade, essa lesão acaba sendo irreversível e ela virá a gerar uma necrose ou uma apoptose, que seriam mortes celulares. Mas qual é a diferença entre uma necrose e uma apoptose? Bom, vamos falar primeiro de uma apoptose, que na figura vocês poderão verificar que é um processo que está evidenciado ao lado direito. Uma célula normal, ela verifica que existe um momento no qual ela necessita de sua morte. O organismo como um todo, ele verifica que é dada uma hora na qual a célula precisa deixar de existir para garantir o funcionamento coletivo do corpo. Logo, ocorrerá a condensação da cromatina e pequenas formações de bolhas na membrana que irá gerar uma fragmentação celular. E assim como a quimiotaxia ocorre no processo inflamatório, ela também vai ocorrer aqui.
Então, a quimiotaxia irá chamar, né, de uma forma mais simples, ela irá chamar os fagócitos, que serão células de defesa, que irão se preocupar em destruir aqueles fragmentos celulares gerados no processo apoptótico. Então, a célula está ciente de que ela precisa morrer para renovar o tecido e, consequentemente, garantir o bom funcionamento do organismo como um todo. O problema é quando a célula está em seu estado homeostático, sofre uma lesão que a princípio é reversível e ela pode se recuperar, voltando ao seu estado de normalidade, voltando à homeostasia. Mas se por um acaso essa lesão ela continua acontecendo e ela torna-se progressiva e a recuperação não é mais viável, automaticamente ocorre uma ruptura da membrana plasmática e uma liberação do conteúdo celular, das organelas, do hialoplasma, do núcleo celular e das demais moléculas que estão inseridas em seu interior. Isso irá gerar uma quimiotaxia de anormalidade. Essa anormalidade vai requisitar na mesma hora a vinda de células de defesa para aquela região, porque algo não está ocorrendo de forma devida. Algo não está certo. Então a gente volta para aquele esquema que a gente aprendeu na aula anterior sobre os processos inflamatórios que de imediato vão causar uma série de fenômenos, né, responsivos à alteração celular. Logo, a gente vai ter uma vasodilatação. Posteriormente, com a vasodilatação, nós vamos ter o aumento do fluxo sanguíneo naquela região, um aumento da pressão arterial, né? Pressão sanguínea ali vai aumentar, vai surgir um edema, vai surgir o rubor, e com o edema e o rubor também o acúmulo de células de defesa na região, provocando ali aquelas formações teciduais, né, pontilhadas em roxo, que a gente viu nas lâminas em HI, né, na lâmina preparada com amatoxilina e eosina. Isso caracteriza uma necrose. Então, a diferença entre necrose e apoptose é basicamente a resposta celular, tá? Então, a partir desse momento, a gente verifica que existe uma natureza do estímulo nocivo. Esse estímulo pode ser uma alteração fisiológica ou até mesmo um estímulo não letal, né? Isso pode aumentar a demanda ou até mesmo a estimulação, que são geralmente situações de estímulo que vão ser provocados por fatores hormonais, fatores de crescimento, e isso leva a uma hiperplasia ou hipertrofia. Então vamos lá, vamos pensar aí. Houve um estímulo. Esse estímulo é um aumento na demanda ou na estimulação da célula. E geralmente é um fator de crescimento, um fator hormonal, que pode ser letal ou não. Mas isso irá gerar uma hiperplasia ou hipertrofia, que vamos falar posteriormente. Pode ser um estímulo dado ao decréscimo de nutrientes, certo? Quem sabe, talvez, uma subnutrição, uma desnutrição, e isso gerar uma atrofia, tá bom? Essa vai ser a adaptação da célula para aquela situação que lhe foi imposta. E até mesmo irritação crônica pode ser dada no meio físico ou químico. Isso irá gerar uma metaplasia. Nesse nosso conteúdo de hoje, vamos trabalhar esses 3 itens, certo? A hiperplasia e a hipertrofia, a atrofia e a metaplasia.
Já em casos de redução de suprimento de oxigênio, lesão química ou até infecção microbiana, se ela for aguda e transitória, geralmente é uma lesão aguda reversível, uma tumefação celular, ou até mesmo uma degeneração gordurosa. Mas se ela for progressiva e consequentemente grave, né, incluindo lesões até mesmo no material genético, no DNA, é uma lesão irreversível e, infelizmente, a nível celular, é necessário uma morte. Então, nós vamos ter um caso de necrose ou até mesmo de apoptose. Mas se de imediato as alterações forem metabólicas, genéticas ou adquiridas, uma lesão crônica, então essa lesão será subletal e cumulativa ao longo da vida. E geralmente ela irá ocasionar acúmulos intracelulares, talvez até uma calcificação e um envelhecimento celular. A calcificação a gente vai ver mais para frente de uma forma mais enfática, mas eu ainda vou apresentar ela para vocês nesse slide de hoje. Eu quero que vocês entendam que às vezes é possível responder a um estímulo e às vezes é impossível responder a um estímulo. E tudo depende do quão sério ou nocivo ele é. Exemplo, uma célula muscular, conhecida também como miócito, pode se adaptar em resposta a um aumento da carga de trabalho. Exemplo, quando você vai à academia, passa a fazer alguns exercícios físicos, então em resposta a esse aumento da carga física, né, de trabalho daquela tua musculatura, o miócito ele se adapta e ele hipertrofia. E aí vocês conseguem enxergar nessas figuras, nessas representações fotográficas embaixo dos desenhos do miócito normal e do miócito adaptado. Vocês conseguem ver que o miócito adaptado ele preenche mais e ele torna-se mais adaptado àquela situação de aumento de carga. Contudo, às vezes ocorre uma lesão celular e o miócito é lesado reversivelmente. Mas a progressividade dessa lesão irá gerar a morte celular. E aí, muita gente, né, olha para essas imagens e diz assim, mas o miócito hipertrofiado é a mesma coisa do miócito lesado, né, com morte celular, necrosado. Você vê que ele aumenta o seu volume, mas não se atenham apenas ao aumento do volume, mas sim as manchas existentes. Esse tecido amarelado, esbranquiçado e até mesmo de um tom mais escuro no miócito que foi lesado e posteriormente teve morte celular, isso é necrose, tá? Isso é um tecido necrosado, é um tecido com características de irreversibilidade de lesão, tá bom? A partir daí, verifica-se exatamente o quão essa resposta celular não conseguiu atender a demanda adaptativa, tá certo? Nessa perspectiva, nós vemos que a calcificação patológica, por exemplo, é uma situação que ocorre exatamente quando um dado tecido não é capaz de se adaptar e acaba vindo a gerando uma necrose. Essa necrose vamos dizer assim, é evidenciada pelo aumento de íons de cálcio na região próxima ao tecido necrosado. Isso é como se fosse uma quimiotaxia, é como se fosse um efeito químico da necrose. É o aumento de cálcio na região periférica do tecido necrosado. Isso irá gerar uma patologia irreversível. É o caso da calcificação patológica, que
aqui, nessas duas figuras, nós podemos evidenciar quando comparamos o tecido mais cândido, né, mais esbranquiçado da direita, com o tecido um pouco mais avermelhado e cheio de figuras com um tom amarelado, né, próximos às válvulas, no interior deste vaso sanguíneo. Aí vocês perguntam assim, professor, o que é isso, afinal de contas? Bom, essa é a válvula cardíaca que nós chamamos de tricúspide. Do lado direito, uma válvula saudável. E do lado esquerdo, uma válvula com calcificação patológica. Então, se ocorre deposição de íons de cálcio na válvula, isso não ocorre também um enrijecimento dela, professor? Sim, ocorre enrijecimento e um mau funcionamento, causando até mesmo processos de infarto. Não é? Então, é um caso de necrose do tecido muscular cardíaco que irá gerar uma calcificação patológica que posteriormente irá gerar até mesmo um infarto ou até um problema cardíaco mais severo, que seja súbito. Né? Diante disso, eu posso dizer que existem adaptações que interferem no crescimento e na diferenciação das células. Se essas adaptações ocorrerem a nível de alterar em forma reversível o número, ou o tamanho, ou até mesmo as características fenotípicas, né, aparentes, ou até a atividade metabólica e funcional das células, em resposta a um estresse dado pelo ambiente, eu presumo que ela funciona de diversas formas, tais como a hipertrofia. Então imagine o seguinte, eu exerço um estímulo na célula e a partir desse estímulo que é dado, ocorre um aumento no tamanho das células. Esse aumento nas células, consequentemente, gera um aumento no tecido e, consequentemente, gera um aumento também em quê? No órgão. As células, por sua vez, ao responder a esse estresse que é submetida, ela gera uma hiperplasia e uma hipertrofia. A hiperplasia, nós vamos ver em seguida, é justamente o aumento no quantitativo de células. Mas o aumento na massa tecidual se dá mediante a hipertrofia, ou seja, eu aumento o quantitativo de células, hipertrofia. Então, toda vez que eu aumentar, eu aumento o tamanho das células, aí é hipertrofia. Toda vez que eu aumentar o quantitativo, é hiperplasia. Então, imaginem o seguinte, a hipertrofia ela vai ser causada pelo aumento da demanda funcional ou por estimulação de hormônios e fatores de crescimento. Ela pode ser fisiológica ou patológica. Se ela for fisiológica, é algo normal, é uma coisa comum. Né? A hipertrofia fisiológica ela acontece quando você está crescendo. Né? Acaba sendo um resultado da própria atuação do hormônio do crescimento no teu corpo, no teu organismo. Já a hipertrofia patológica é diferente. Ela vai gerar o aumento na demanda funcional e, consequentemente, vai crescer o tecido, mas de forma irregular. E aí eu coloquei uma observação aí para vocês. A hipertrofia é o resultado do aumento de produção das proteínas celulares. Lembrem-se, toda característica nossa é fruto exatamente do quê? Das proteínas produzidas pelo material genético. Logo, se eu tenho um aumento na produção delas, eu também tenho hipertrofia. E isso ajuda-nos a entender por que o músculo hipertrofia. Porque quando estamos no aumento de sua demanda funcional, automaticamente as proteínas que lhe constituem, a actina e a miosina, tendem a aumentar seu quantitativo para suprir a demanda funcional que lhe é imposta. Então,
Vamos entender como é o mecanismo de hipertrofia. Percebam que nessa imagem da esquerda, a miofibra encontra-se em repouso. Mas ocorre um miotrauma, que é exatamente o quê? É o exercício. Tá? Em outras palavras, é um exercício. É uma atividade física que você exerça a nível de estresse celular. Ele vai ativar a proliferação de células satélites, que vão tentar simplesmente reverter possíveis danos causados à fibra muscular quando da realização deste exercício. Quando essas células satélites vão até a fibra danificada, elas se fundem com ela e provocam exatamente o que? A restauração e, por consequência, o aumento da fibra, uma vez que as células satélites estarem ali, gerou uma quimiotaxia, gerou uma informação química, gerou um estímulo químico. Para quê? Produção de proteínas. Não foi o que a gente acabou de citar no slide anterior? Então, aumenta a quantidade de proteínas e eu vou suprir a demanda celular. Consequentemente, a fibra começa a se regenerar e aumenta o seu volume. Isso é um mecanismo de hipertrofia natural, comum. O problema é quando ela se dá através de traumas irreversíveis. Na figura da esquerda, nós vemos o mesmo processo, só que dessa vez com a evidenciação de processos de fenômenos químicos que induzem a renovação tecidual. Eu não vou citá-los, porque isso aqui vocês provavelmente vão trabalhar ou mais para frente, ou até já trabalharam a nível de fisiologia humana, né? A partir da musculatura. Mas eu preciso que vocês entendam exatamente isso, que vão ser dados estímulos, né? Situações de estresse, tais como o estiramento mecânico, que é o aumento da carga de trabalho, né? E isso é o mais comum, por exemplo, na hipertrofia muscular. Uma situação agonista, como é o caso das situações hormonais, e um fator talvez até de crescimento, quando você simplesmente está crescendo, né? Você está em seu período de puberdade, quando você está no seu período de infância para pré-adolescência, para adolescência, para fase adulta. Então, nesse período, ocorre um fator de crescimento, mas também ocorrem fatores agonistas. E se você estimula mediante um estiramento mecânico, todos esses fatores são vias de transdução de sinais. Esses sinais propiciam a transcrição de informação para que haja indução de genes embrionários e fetais para desempenho mecânico ou até mesmo diminuição da carga de trabalho. Esses genes são uma resposta aos fatores de transcrição, mas os fatores de síntese vão ocorrer também, porque eu preciso aumentar o desempenho mecânico do músculo frente às necessidades fisiológicas que se mostraram imperativas mediante o estiramento, mediante o agonismo, mediante aos fatores de crescimento. E aí, consequentemente, uma produção de fatores de crescimento irá ocorrer e o músculo vai hipertrofiar. Isso automaticamente gera um retorno para os fatores de crescimento iniciais que vão ser sanados e, consequentemente, vão parar de hipertrofiar o tecido. Mas caso ainda seja submetido um estresse a essa célula, mesmo depois de hipertrofiada, é comum que os fatores reiniciem e que
o aumento no desempenho mecânico e a diminuição na carga de trabalho ocorra. É por isso que, por exemplo, algumas pessoas começam a levantar um dado peso, né, 5 quilos, 10 quilos, e mantém-se no 10 quilos, e o músculo se adapta a levar os 10 quilos apenas. Né? Diminuiu a carga de trabalho e aumentou o desempenho mecânico. Então, durante um bom tempo, vai ocorrer desenvolvimento mecânico legal, desempenho mecânico legal, e uma diminuição na carga de trabalho. Então, ele vai continuar a manter os 10 quilos tranquilamente. Se você aumentar o peso para 15, para 20, eu vou novamente incitar um aumento no desempenho mecânico e tentar diminuir a carga de trabalho, hipertrofiando novamente a musculatura. Mas se eu parar de aumentar o peso, automaticamente eu não vou estar forçando o estiramento mecânico e não vou precisar hipertrofiar mais ainda aquela musculatura. Tá bom? Já a hiperplasia acaba ocorrendo de forma concomitante à hipertrofia, mas enquanto a hipertrofia é um aumento na quantidade proteica, né, de proteínas existentes dentro da célula e, consequentemente, aumentando seu volume, a hiperplasia acaba sendo um aumento na quantidade, no quantitativo de células, no número de células de um órgão ou tecido, e isso interfere na sua massa também. Ela também pode ser classificada como fisiológica ou patológica, e fisiológica vai ser uma coisa comum, tá? É normal ocorrer uma hiperplasia fisiológica, mas quando ela é patológica, aí começa a ser um problema, tá? Geralmente, ela, como eu disse a vocês, ela ocorre de forma concomitante à hipertrofia. Então, a gente vê aqui no exemplo de baixo a hipertrofia nas células gerando um aumento nelas e a hiperplasia gerando um aumento no quantitativo, tá? A hiperplasia fisiológica, ela pode ser de forma hormonal, né? Que eu disse a vocês que é um caso bom, né? A fisiológica ela é boa, ela é comum, ela está dentro dos padrões de homeostasia. E quando ela é hormonal, ela aumenta mediante a presença de um hormônio. E automaticamente ela acaba aumentando também a capacidade funcional do tecido, quando é necessário. Né? É o caso, por exemplo, de uma situação de, vamos dizer assim, prolongamento um aumento, né, na quantitativo de células de uma glândula ou no aumento quantitativo de células, por exemplo, no útero, enfim. Já a hiperplasia compensatória aumenta a massa do tecido após uma lesão ou ressecação parcial. E nessa situação a gente pode evidenciar, por exemplo, né, quando o próprio útero tenta se reestruturar mediante uma lesão causada a ele. Ainda é normal. O problema é que a maioria das formas de hiperplasia patológicas são causadas também pelo excesso de hormônios ou de fatores de crescimento. Então, identifiquem que, embora a hiperplasia que a gente chama anteriormente de hormonal, ela seja algo comum, mas infelizmente a sua progressividade, né, a sua continuidade irá vir a gerar uma hiperplasia patológica, uma doença chamada hiperplasia. E aqui nós temos 3 casos de hiperplasia que são evidenciadas no útero feminino. Vocês podem ver na imagem da direita que esse maiorzinho é uma hiperplasia funcional, é uma hiperplasia fisiológica, é comum. Você vê que o tecido, embora seja bem ressecado, né, porque isso aqui estava preservado em formol, mas ele ainda é um tecido saudável aparentemente. Enquanto a terceira, né, mais próxima da esquerda,
ela é causada por uma hiperplasia patológica, que irá ocasionar, muitas vezes, uma lesão que irá demandar um aumento no quantitativo de células para suprir essa lesão e, posteriormente, irá se tornar irreversível, como é o caso evidenciado na figura aí da direita, certo? Que mostra um endométrio normal e um endométrio com hiperplasia endometrial, tá? Já essa do meio, a gente vai falar em próximas aulas, faz parte das nossas análises, mas é exatamente uma hiperplasia polipoide, que é a formação de pólipos, né, de pequenas formações teciduais específicas que vão crescer dentro do útero, certo? Dentro do endométrio. E aí você pode ver que tem algo ali dentro, né? Como se fosse uma massa esbranquiçada, esburacada, existente dentro do útero, né? Você pode ver que a fissura que aqui é evidenciada mais acima está aqui embaixo. Então isso é um pólipo crescendo justamente na musculatura do endométrio, tá? Bom, é importante a gente entender que hiperplasia é diferente de câncer. Por quê? Porque a hiperplasia é um aumento no quantitativo de célula, mas é um aumento, entre aspas, regular. Porém, a hiperplasia patológica dá origem a um ambiente fértil, um ambiente propício a uma proliferação cancerosa, que pode vir a surgir, né, e até a sua eclosão posteriormente. Então imagine que houve um dado estímulo nocivo e a célula foi alterada geneticamente. Dela se gera uma hiperplasia, né, um aumento no quantitativo dela mesma dentro de um dado tecido, como é o caso da hiperplasia patológica uterina ou endometrial, melhor dizendo, né? Hiperplasia endometrial. Isso irá gerar um aumento tão grande no quantitativo de células que irá ocasionar uma displasia. Essa displasia acabará a propiciar o surgimento de um câncer in situ, ou seja, em um dado tecido irá permanecer no tecido. O nome disso é o que a gente chama de tumor benigno, tá? Se desenvolve em um sítio e permanece nesse sítio até que um dado estímulo hiperplásico o faça transcender para outros tecidos, passando a ser um câncer invasivo ou também chamado de câncer ou tumor maligno, né? Posteriormente chegando até mesmo aos vasos sanguíneos e se espalhando através do corpo, pode chegar até uma metástase. Existe um mecanismo por trás da hiperplasia, e esse mecanismo ele acaba favorecendo a proliferação de células maduras, que são induzidas por diversos fatores de crescimento, quais a gente já chegou a citar. Né? Podem ser hormonais, podem ser patológicos, enfim. E alguns desses casos, né, onde ocorre proliferação de células maduras, são dados pelo surgimento também de novas células a partir de células tronco teciduais. Como assim? Existem células tronco teciduais ali prontas para suprir uma necessidade e uma demanda biológica. Uma dada demanda, talvez até patológica. O problema é que a hiperplasia acaba acometendo esses tecidos e os utilizando de forma indevida. É o caso, por exemplo, da próstata aumentada mediante uma hiperplasia ou hiperplasia prostática. Quando aumenta o quantitativo de células, consequentemente também aumenta o volume, ocorre hipertrofia celular patológica e isso irá gerar uma anormalidade na próstata, o que irá obstruir a uretra e começar a ter um
fluxo sanguíneo, ou fluxo urinário interno à bexiga. Eu não consigo excretar. Isso irá gerar uma inflamação, uma infecção, perdão. Essa infecção irá gerar inflamações, irá gerar todo um arcabouço de sintomas que irá ocasionar, muitas vezes, até mesmo uma necrose e, posteriormente, terá de ser feito um processo cirúrgico para remoção. Enfim, é uma série de processos patológicos que desencadeiam a outros. E aqui nós vemos, evidentemente, em uma lâmina de HE, as formações hiperplásicas bem evidentes na próstata. Já as atrofias são reduções de tamanho de um órgão ou tecido que resulta justamente na diminuição do tamanho do número de células. Então, meio que a atrofia é o inverso da hiperplasia e da hipertrofia, né? E ela também pode ser fisiológica ou patológica. Quando ela é fisiológica, ela é normal, né? Um caso de atrofia é simplesmente a diminuição uterina depois de um parto, né? Depois de uma gravidez. E uma atrofia patológica pode ocorrer justamente quando a demanda nutricional, por exemplo, não é dada devidamente e ocorre, às vezes, até a falta de oxigenação do tecido e a morte dele. Eu posso dar a vocês causas para uma possível atrofia. As mais comuns são a redução da carga de trabalho, comum é a muscular ou a atrofia de desuso. Também a perda de inervação, a atrofia por desnervação, quando os nervos não alcançam mais aquela região e automaticamente ocorre uma atrofia ali, pela falta de utilização dele, né? A diminuição do suprimento sanguíneo, porque aí automaticamente reduz a quantidade de nutrientes e de gases que chega lá. A nutrição inadequada, pela falta de nutrientes, o tecido atrofia também. E a perda de uma estimulação endócrina, né? Os hormônios não mais atuam estimulando aquele dado tecido ou órgão, automaticamente. Atrofia. Até mesmo a pressão, que antes poderia ser exercida, agora não mais, e o dado órgão ou tecido também tende a atrofiar. Na imagem A, vocês verificam um cérebro saudável. Na imagem B, vocês verificam os efeitos, a banda esquerda do cérebro, de uma atrofia. Essa atrofia é gerada muitas vezes pela falta de oxigenação das células nervosas. É o que acontece, por exemplo, quando você diminui a demanda de oxigênio naquela região cerebral, né? E aí isso pode ser por diversos motivos, talvez o uso de entorpecentes, né? O alcoolismo, até mesmo você prender a respiração quando você dá um mergulho, né? Por um tempo prolongado, a pessoa vai fazendo isso várias e várias e várias vezes no mesmo momento do dia, acaba cometendo tecido e gerando uma atrofia. Mas não severa nesse ponto, tá? Só estou dando exemplos. Não sejam extremistas. Bom, e aí o mecanismo de atrofia, ele é meio complicadinho de se entender, mas ao mesmo tempo não é impossível. Ela resulta justamente de uma diminuição na síntese proteica, que é o inverso do processo de hipertrofia, e pela diminuição dessa síntese proteica também ocorre a diminuição na função da atividade metabólica. E uma vez que a atividade metabólica reduz, algumas proteínas celulares começam a ser degradadas. E essa degradação ocorre por uma via bioquímica que nós chamamos de ubiquitina proteasoma. Por exemplo, o desuso e a deficiência de nutrientes em uma dada célula, pode ativar as ligases de ubiquitina. Essas ligases são enzimas que vão se ligar ao peptídeo, né, ao que dará origem a uma proteína, o pequeno peptídeo de ubiquitina, e, consequentemente, ele tornará alvo para degradação
justamente as proteossomas. As proteossomas seriam justamente as proteínas futuras daquele organismo celular. Então, essas proteínas são degradadas e automaticamente elas acabam não mais existindo no tecido. Por fim, a metaplasia acaba sendo uma alteração reversível, onde eu pego um tipo celular, seja ele epitelial, mesenquimal, enfim, e substituo por outro. Certo? É uma substituição de adaptação das células que são sensíveis por estresse por outros tipos que sejam mais capazes de suportar aquele estresse, aquele ambiente hostil que foi dado. Exemplo, eu tenho um dado tecido constituído de epitélio colunar. Esse é o mais comum, tá? O exemplo mais comum de metaplasia. É um epitélio colunar, né, que a gente chama de epitélio simples, epitélio simples colunar ou epitélio simples alongado. Existe um nome para esse tipo de célula que é específico do tecido epitelial, agora não me recordo, mas é uma célula mais compridinha, tá? Tem outro nome além do colunar. No sala de aula eu lembro e digo para vocês. Mas esse epitélio colunar, ele acaba dando origem a uma metaplasia escamosa, ou seja, onde eu substituo esse tecido colunar mais alongado por células mais fininhas, mais pavimentosas, que vão proporcionar automaticamente uma diminuição no estresse que foi proporcionado. É o que a gente vê nessa figura aqui. Aqui, nessa região, existia um epitélio colunar, certo? Pode ver até os cílios aqui em cima, exatamente como o desenho feito. E eu vou substituindo essas células por uma metaplasia escamosa, um conjunto de células baseadas em várias fileiras, né, com a deposição de vários organismos celulares epiteliais que vão suportar melhor aquele ambiente. Isso irá gerar uma resposta celular ao estresse e aos estímulos nocivos. Bom, eu espero que tenha ficado claro os objetivos da nossa aula e o funcionamento dessas respostas celulares. Vamos discutindo esses processos de adaptação em sala e, posteriormente, nós vamos trabalhar essas situações de resposta da célula a estresse e aos estímulos a nível de morte celular e até mesmo de lesões que podem ser reversíveis ou irreversíveis de acordo com o processo patológico em específico. Bom, é isso, pessoal. Um cheiro bem grande e até mais.